Cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós chegamos na tua presença nessa noite. Queremos te agradecer, meu Pai, por esse dia maravilhoso que tivemos. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pela família que tu nos deste, Senhor. Muito obrigado, Paizinho querido, por ter cuidado cada um, Pai. Obrigado, meu Deus. Tu és um Deus santo, um Deus poderoso. E nós cremos no teu poder, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder nas suas mãos. Basta nós pedir e o Senhor está sempre nos ajudando. O Senhor está sempre nos cuidando, nos guardando e nos livrando de todos os males. Muito obrigado, Paizinho querido. Eu coloco, meu Deus, os irmãos da igreja, toda a minha família, os irmãos que vão estar
ouvindo a live. Também, meu Pai, te pedimos por todas essas pessoas que um dia nos pediram oração, que o Senhor vai de encontro, Senhor amado. Quem está doente, que seja curado. Quem está depressivo, que seja também liberto em nome de Jesus. Ó Paizinho querido, nós sabemos que tem muitas pessoas, Senhor, que precisam de Ti nesse momento. E é em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós te pedimos, Pai. Vai de encontro, Senhor, e toca com a Tua mão poderosa, Pai. Vai curando, Senhor. Vai libertando, Senhor, das garras do inimigo, Senhor amado. Sabemos que tem muitas pessoas que estão sofrendo com depressão, que estão sofrendo, Senhor, e é em nome de Jesus que nós te pedimos, Paizinho querido, liberta essas pessoas das garras do inimigo, pessoas que estão doentes, Senhor, vai de encontro, Senhor, as pessoas que estão no hospital, Senhor amado, toca com a tua mão poderosa e cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também eu te peço, Pai, pelo pastor, Senhor amado. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, a luta que ele enfrenta, porque o inimigo não gosta de quem faz a obra dele. E é em nome de Jesus que eu te peço agora, Pai, unja sua mente, o seu coração, os lábios dele, Senhor, que ele, tudo que ele fala, Senhor, seja para edificar a Ti, Senhor amado, durante o dia e tudo que ele for fazer, no trabalho, Senhor amado. Eu sei, meu Deus, que muitas pessoas perguntam sobre a Tua palavra para ele, e é em nome de Jesus que eu te peço, Paizinho querido, unge os lábios dele, Senhor amado, e que ele possa fazer a sua obra aonde ele for, Senhor querido. Em nome de Jesus eu te peço, Paizinho querido, dá força, dá sabedoria, entendimento da Tua palavra, ousadia, Senhor, e que ele possa pregar, Senhor, com muita ousadia, tudo que o Senhor colocar na sua mente e no seu coração. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Assim queremos também estar saudando os nossos queridos e amados ouvintes, nossas pessoas que nos assistem, com a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O missionário já orou pelas famílias, hoje comemora-se o Dia da Família. Não é o Dia Internacional da Família, que é lá em maio, né? Mas nós temos o Dia da Família também no Brasil, que é comemorado em 8 de dezembro. Então, que Jesus possa nos fortalecer, nos encher da sua graça, da sua unção, do seu poder, porque tudo começa pela família. Quando temos uma família bem estruturada, bem alicerçada, é ali que se começa, né? Porque foi assim que Deus designou, né? Quando designou que o homem e a mulher se unissem e formassem, então, uma família, que é o correto diante de Deus, ele já, então, ali ele já está abençoando aqueles que permanecem nos seus caminhos. Que talvez possa ter alguém que tenha tido algum problema familiar durante o percurso de sua vida, mas nunca é tarde para consertar, alinhar e fazer com que as bênçãos de Deus possam fluir sobre suas vidas, né? Pedindo essa bênção por sua família, orando pela família, orando pelos filhos, pelos netos, né? Alguns já têm bisnetos, enfim. E vamos orar que Jesus ele perdoa, né? Vamos confessar esses nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Quem sabe nós pensávamos que estávamos fazendo, quem sabe, um bem, e que na verdade não estávamos agindo de uma maneira correta, porque a educação, ela precisa também, muitas vezes, precisamos refrear os próprios filhos, muitas vezes precisamos exortar, às vezes precisamos corrigir com vara, como diz no ditado, né? Como diz o provérbio, mas para o bem, né? Deus, ele também às vezes nos corrige, para que nós não nos percamos, né, no decorrer da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos cantar um temático, né? Mensagem às famílias. Mensagem às famílias. Queridas famílias, que vos pedir, deixe Deus entrar em seu lar. Ele é seu amigo, está sempre disposto.
tem forças para falar. Então nessa família, mais um dia se passa e Deus não pode operar. A tristeza de um homem quando chega em casa, procurando cair, encontrar a esposa furiosa assistindo a novela. Com o marido começa a brigar. É assim que às vezes já desiludido pelas ruas começa a vagar. Não se lembra de Deus, muito triste e cansado, volta para o seu lar. Sabemos que a família é um algo importante, que o inimigo quer combater. Por isso, meus queridos, repreenda seus filhos, pra mais tarde não se aborrecer. Todo pai consciente leva os filhos à igreja, certamente irão aprender que buscando a Jesus com amor e coragem nós iremos vencer. Por isso, queridas famílias, dia e noite vamos vigiar, pedindo a Jesus Cristo que Ele venha nos libertar, afastando de nós o inimigo que deseja paz sufocar. Pois as ciladas são tantas, quem a fé, Deus vai te amparar. Amém? Então é isso, exatamente como aqui cantamos, né? Queridos e amados, nós sabemos que nem sempre é o marido que é o problema numa família, nem sempre também é a mulher. Então, o problema está em alguém, o problema está em uma das pessoas, ou nas duas, porque esquecem-se daquilo que um dia prometeram. Uma família, ela é constituída, como nós já falamos, no momento da bênção matrimonial. Então, às vezes, é lógico, como cantamos, às vezes o marido, meio desiludido, já fica perambulando, já fica frequentando algum barzinho, fica frequentando algum outro ambiente, e isso acaba sendo prejudicial à família. Mas, por outro lado, também, muitas vezes, o marido volta cansado do seu trabalho, volta para casa, e quando espera receber um afago, um carinho, umas palavras, quem sabe assim, vamos dizer, bem francamente, de amor por parte da esposa, ali está a esposa em frente àquela telinha, assistindo ali um programa de TV, e não quer ser incomodada, não quer ser interrompida, quando ali ele está esperando sempre
algo diferente porque já vem cansado do trabalho, quem sabe enfrentou algum problema, alguma adversidade no trabalho, chega em casa, ali ele deveria encontrar seu porto seguro e, na verdade, a mulher está presa a uma programação de TV. E a novela faz muito isso com as pessoas, a gente fala por experiência que a gente teve no passado, quando a gente se aprisionava a esses programas diabólicos de televisão. Porque uma novela, podemos assegurar com toda certeza que é um programa diabólico que entra em nossos lares. Toda a novela, ela traz incentivos para o lado negativo, ao invés de trazer para o lado positivo. Ela começa a persuadir as pessoas de certa forma, para levar sempre ao contraditório, ao contrário da palavra de Deus. Ali ensina-se separações, ali ensina-se traições, ali ensina-se lesbianismo, ali ensina-se homossexualismo, ali tudo o que não presta, tudo o que provém de Satanás, de suas hostes malignas, de seus demônios, aparecem nessas telinhas. Então, isso também pode ser ao inverso, porque sabe-se de homens que gostam de assistir novelas. E eu quero dizer, com toda tranquilidade, sem medo de errar, sem medo de estar me passando, que hoje nós temos que pensar um pouco diferente. Nós temos que começar a juntar os cacos que sobraram, a juntar os pedaços que sobraram das famílias. Começar a reunir novamente, começar a falar, começar a juntar, tomar um chimarrão, conversar, dialogar, ao invés de nós prendermos a uma tela de TV, ou nós prendermos muitas vezes até joguinhos de celulares, não tirando mais o tempo para conversar. Por ser o Dia da Família, precisamos lembrar, por ser o Dia da Família, precisamos retocar muitas coisas que às vezes caem no esquecimento, que não deveriam ser esquecidas. Jamais deveriam ser esquecidas. Nós, quando chegamos diante do altar, ali nós ouvimos um sermão, uma pregação do pastor, falando sobre o matrimônio, o que representa o matrimônio, o que significa, porque é uma instituição divina, criada por Deus. Mas esquece-se tão facilmente isso e começa-se a viver uma vida abominável. Quando eu digo abominável, até mesmo a vida íntima de um casal. Quando deveria se santificar a cada dia que passa. Então, quando Deus nos deu este louvor, esta canção, essa letra que nós escrevemos, não foi por simplesmente escrever algo que passou pela cabeça, fazendo rimar e deu. Não. Ela deu uma mensagem dizendo que sim, existem nos casais, na vida das pessoas, na vida das famílias, sempre tem um começo. Porque quando o casal, o marido, a esposa, eles têm uma vida normal, uma vida de amor, uma vida de carinho, uma vida de perspectiva no espiritual também, certamente os filhos vão adquirindo isso e vão levando consigo isso, para que quando se tornarem adultos, eles também formarão suas famílias e seguirão esses passos, esses exemplos. Mas se nós nos atermos a olhar e enxergar o que nos mostra as telinhas, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que por qualquer desentendimento se desfaz um casamento. Por qualquer desentendimento se desfaz, como se simplesmente um casamento fosse um contrato rotineiro, que se faz e
vive uns meses com uma pessoa, depois passa a viver mais meses com outra pessoa, e isso jamais vai ter a bênção de Deus. Quando às vezes Deus permite que as pessoas passem por angústias, sofrimentos, elas perguntam o porquê, mas às vezes são esses os mínimos detalhes que as pessoas esquecem, que um dia elas fizeram ali um juramento, fizeram ali, disseram um sim, e diante de Deus sim é sim e não é não. Quando disseram sim, que viveriam juntos para sempre, nós já precisamos saber que a pessoa são duas pessoas, são duas cabeças, são dois pensamentos. Embora tornem-se depois uma só pessoa, mas são dois pensamentos e um precisa se adequar ao outro. Um precisa ceder para o outro para que ali haja uma união, que haja ali uma consonância para se formar então esta família, para que haja uma estabilidade, para que não, primeiro problema que surge, abandonar tudo, chutar o balde, como se diz na gíria, e vou procurar outro, como se lá adiante não vai ter outro problema, e muito mais grave. Até hoje não posso, não sei, não diria e não poderia dizer que tenho conhecimento de um segundo, terceiro casamento que desse certo, que não tivesse trazido também problemas para dentro de casa. O casamento é uma instituição divina. Foi instituído por Deus. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. E serão os dois uma só carne. Essa é a lei de Deus. Jamais ele disse que poderia se trocar de cônjuge, que poderia se trocar de parceiro, se trocar de companheiro, como chamam hoje, nos dias de hoje já só chamam de companheiro, parceiro, vivendo em fornicação, que é pecado abominável diante de Deus. Então, família é algo que às vezes precisamos sim mencionar, precisamos falar, precisamos admoestar, precisamos exortar, que sempre vai haver diferenças, dissensões, mas elas precisam ser resolvidas no âmbito pessoal, íntimo, das pessoas que um dia prometeram diante de Deus de se tolerarem, de se unirem e se amarem eternamente. Família é algo que eu prezo muito, e disso eu não abro mão. Seja por leis ditatoriais, de principados, potestades, seja por o que for, da família eu não abro mão. E todo o homem e toda mulher que um dia se uniu no enlace sagrado do matrimônio diante de Deus, deve pensar e agir dessa forma. Porque isso não é um contrato. Já diz, é um casamento, é uma união. E essa união, quando Deus, da parte de Deus, Ele, tendo todo o poder e autoridade, disse, os dois tornam-se uma só carne, é assim que tem que ser. E não pode ser diferente. Ah, mas fulano é isso. Ah, não, mas fulano... Não. Existe o diálogo. Senão, às vezes os dois não conseguem. Chame o seu líder espiritual, conversam juntos, acham uma solução para o problema. Já aconteceu muito para nós, nossas vidas, poderíamos testemunhar muito. E tem dado resultado, sim. E vai dar resultado, sim. Mas quando você quer resolver os problemas por sua própria força, sem a presença de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo na tua vida, você não vai resolver. Você precisa, sim, dessa ajuda. Você precisa que esse terceiro cordel esteja junto. É o homem e a mulher e Jesus. Ele está ali para unir. Ele está ali para fortalecer. Ele jamais vai estar ali para separar. Ele vai estar para unir. Então, se há alguma coisa que está errado em um dos cônjuges, precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido, precisa se perdoar e precisa a continuar vivendo juntos. Essa é a instituição de vida. Amém, glória a Deus. Vida missionária.
Se você tem um chamado, hoje Jesus quer te usar. Siga em frente esse caminho, nunca pense em parar. Missionário é teu dever, o evangelho anunciar. Enfrentando muitas lutas, nunca vá desanimar. E assim vão os obreiros, trabalhando sem parar, atravessando a fronteira, a palavra vão pregar. Com pastores com poder, o rebanho apacentar. No Brasil ou na Argentina, seja onde Deus mandar. Com pastores com poder, o rebanho apacentar. No Brasil ou na Argentina, seja onde Deus mandar. Meu amigo, te convido, venha logo, meu irmão. Nos ajude nesta obra e receba o galardão. Se você está parado, sem Jesus no coração, entregue sua vida a Ele e terás a salvação. E assim vão os obreiros, trabalhando sem parar, atravessando a fronteira, a palavra vão pregar. Com pastores com poder, o rebanho apacentar. No Brasil ou na Argentina, seja onde Deus mandar. Com pastores com poder, o rebanho apacentar. No Brasil ou na Argentina, seja onde Deus mandar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, pastores. Vamos pregar porque a coisa está complicada. Aleluia. Fonte de bênção. Você quer receber uma bênção? Busca em Jesus, que Ele vai te dar a bênção que você está precisando. Você quer receber uma bênção? Com certeza Jesus vai te dar. Você quer receber livramento? Livramento Jesus vai te dar. Você quer a prosperidade? Com Jesus você pode contar. Você quer a prosperidade? Com
bênção. Você quer receber uma bênção? Abra seu coração para Jesus. Amém? Glórias a Deus. Primavera. Deus O universo com todas as estações, de todas a primavera vai chamar nossa atenção. Tem flores por todo lado, nas matas, campos e lagos. As manhãs de primavera deixam o dia perfumado. Até mesmo beija-flor agradece todo dia por Deus ter criado as flores que trazem tanta harmonia. Ali tira seu sustento usando a sabedoria, voando de flor em flor, cantando com alegria. Cada estação do ano Deus criou com muito amor. Foi tudo bem planejado pelo nosso Criador. Precisamos do inverno e o verão que faz calor. Teu plano tem lindos frutos, primavera tem a flor. Assim segue a natureza com a beleza que tem. O sol ilumina o dia e logo a noite vem, com a lua e as estrelas iluminando também. Obrigado, Pai querido, as bênçãos de ti provém. Aleluia. Glórias a Deus. A natureza deixa por conta de Deus. Deus cuida da natureza. Ele nos prometeu lá em Gênesis, né? Enquanto houver o sol, a terra, vai haver a noite, vai haver o dia, vai haver o frio, vai haver o calor. Então, muitas vezes os homens querem se intrometer em certas coisas aí que não pertencem aos homens. Isso pertence a Deus. Mas como sempre, né? Naquilo que o homem deveria tomar cuidado, disso ele não cuida. Ele quer cuidar e se intrometer naquilo que não é de sua competência. E é exatamente ao contrário, né? Aquilo que não é de nossa competência é da competência de Deus. Quando aqui estamos pedindo uma chuva, isso não é de nossa competência fazer chover, mas é da competência de Deus de nos mandar a chuva. E só Ele pode mandar. E quando Ele quiser, nós podemos fazer o quê? Somente pedir. Podemos orar e pedir. Mas quem é o homem que consegue fazer chover? Aí vem o homem e ele quer transgredir aquilo que Deus fez ao natural. A própria criação do ser humano, a própria gestação de uma mulher, o homem quer interferir muitas vezes, né? Ali está um ser humano, uma imagem e semelhança de Deus por nascer, e ali vem os homens e o assassinam. E muita gente defende essa causa. Isso sim é transgredir a lei de Deus. Quando Deus diz que para se formar uma família é um homem, um macho, e a mulher, a fêmea, para que os dois se unam, se tornem um só e que reproduzam. Aí. Isso é o normal
que o homem deveria de conservar e cuidar e manter. Não. Aí vem os filhos dos demônios, porque podemos dizer assim, porque se você estuda o Evangelho de João, você vai entender, e dizem que não, que pode se formar uma família com duas pessoas do mesmo sexo. Aí vem aquela questão de ideologia de gênero, e isso e aquilo, e segundo o meu entendimento, o gênero, ele é um só, é o gênero humano que Deus criou a sua imagem e semelhança. O resto é tudo narrativas parafernalhas criadas pelos adeptos de Satanás. E as pessoas têm medo de falar? Não, não tenho medo de falar, porque eu preciso falar em consonância com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. É bem assim. Quer uma família? A família é composta por um homem e uma mulher, e ali os filhos. Podem ser adotivos? Podem. Existem questões aí que podem ter sim filhos adotivos, mas essa é a parte original que provém de Deus. A família começa por um homem e uma mulher. E não podemos fazer diferente. Se fizermos diferente, nós estamos servindo ao capeta, servindo ao inimigo, servindo a Satanás e não a Deus. Servindo a Deus, nós vamos defender o que Deus criou. Instituição divina. Homem, macho e mulher, fêmea. Para que possam reproduzir, que possam proliferar a terra. O Espírito Santo dirigiu agora Gaúcho Valente, ó, também fala sobre família. Eu não pensei nisso antes. Vamos lá, Gaúcho Valente. Gaúcho valente, eu agora vou falar de uma vez resolvido até com jeito de andar. Quando o caso era bochinche, ele gostava de entrar. Não esperava um convite, seu desejo era brigar. Até mesmo a bebedeira, tudo era alegria. Foi ver que sua saúde ele mesmo destruía, sem saber gaúcho amigo o que tinha acontecido. Com esta vida enrolada já estava se perdendo. Como a coisa se complica, ainda não era a hora. Até jogo de baralho botava o dinheiro fora. Quem tinha tudo na vida agora não tem mais nada. Aquele homem valente todo mundo desprezava. Vejam como isso é triste, até os amigos me deixaram. Perdeu a mulher e os filhos, pois todos me abandonaram. Mas nem tudo está perdido, para o sempre evidente. Mesmo estão terem caído, alguém lhe trouxe um presente. O presente recebido jamais se pode comprar. Ele vem suavemente no vaso que eu vou usar. Aceitando a Jesus Cristo, conseguiu recuperar. Até mesmo esposa e filhos voltarão a me amar. Oh, glória! O gaúcho hoje é feliz, convertido a Jesus. Agradece o presente, segue o caminho da luz. Cantando, sorrindo alegre, nova vida ele conduz. Agora o homem valente é gaúcho de Jesus. Aleluia! Essa é a grande realidade, né? É aquilo que nós falamos no primeiro louvor, que nós fizemos mensagem às famílias, o segundo louvor foi, né? Muitas vezes, né? O cara se acha todo valentão, todo machão, só porque tá com umas e outras, né? Tá com a sua mente perturbada,
ofuscada, então se acha o valentão. E quando vê, vai perdendo os amigos, quando vê, perde a credibilidade na sociedade, perde sua família, é abandonado pela esposa, pelos filhos. Por quê? Porque muitas vezes escolhe esse caminho. Só que, como já falei de antemão, tudo tem um começo. Não precisamos deixar chegar nisso. Você, esposa, quando vê que seu marido está se inclinando para esse lado, trate com urgência de falar, dialogar, com amor, buscando a correção desse problema. E de igual forma, vice-versa, quando há problemas com a esposa, também você, marido, procure dialogar. Se não há como resolver entre os dois, procure ajuda espiritual. Mas procure ajuda espiritual onde se prega a palavra de Deus, o amor de Deus, os desígnios de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus e a criação de Deus. Porque existem muitos subterfúgios nos dias de hoje. Qualquer coisa já corremos, para muitos endereços aí que podem não ser muito positivos, podem ser negativos para o futuro da vida de um casal. Então, precisamos sempre lembrar do que nós prometemos diante do altar. Porque não foi para o pastor que foi prometido, nem para aquela gente que estava ali naquela festa, naquele casamento, mas foi para Deus. É lógico que aquelas pessoas que estavam ali, a maioria delas estavam com interesse de participar de uma festa. Os padrinhos muito pouco se interessam, se importam quando dá um problema em casais. Parece que é muito pouco a intervenção de padrinhos, que esse seria o papel deles como testemunhas. Exortar, dialogar, admoestar. Mas lembre-se que deve ter um líder espiritual, mas tem que ser aquele que pregue a palavra de Deus. Eu insisto em dizer, pode as pessoas não gostar do que o pastor fala, pode as pessoas não achar bonito ou não achar bom, ou achar muito apimentado, muito salgado. E eu quero te dizer que eu estou aqui para agradar a Deus, falar aquilo que Deus quer que eu fale. Glória a Deus. Eu tenho que falar pela Bíblia Sagrada. Se é para isso que Deus me chamou, é isso que eu vou fazer. Falar pela palavra de Deus, falar pela Bíblia Sagrada. Então eu não acredito que precisa se fazer cursos pós-casamento. Você precisa permanecer na presença de Deus. Não acredito que precisa se reunir e fazer cursinhos para receber um certificado, para se manterem unidos, casados, se manter a família. Basta você cumprir com aquilo que você prometeu diante do altar de Deus. Essa é a realidade. Se não querem gostar de mim por eu falar a verdade, eu não estou muito preocupado. Se eu estivesse aqui para agradar a homens, eu seria, quem sabe, até um candidato na política. Eu seria candidato a um cargo eletivo, um cargo executivo, sei lá o quê. Isso daí é para agradar a homens muitas vezes. Não. Mas como eu sou servo de Deus, eu estou aqui para agradar a Cristo. E transmitir para você a palavra de Cristo. A mensagem da palavra de Deus para que você também encontre a salvação. Não podemos brincar de fazer evangelho. Nós não podemos brincar de sermos crentes. Não podemos brincar de sermos evangélicos ou cristãos. Se somos evangélicos, vamos seguir o evangelho. Se somos cristãos, vamos seguir o que Cristo nos ensinou. O que Ele nos deixou através da sua palavra, através da mensagem já escrita. Aqui já está tudo profetizado. Aqui já está tudo delineado. Como nós devemos agir para nós trazermos para nós a mente de Cristo. Para que Cristo esteja em nós e nós estejamos em Cristo. Missionário.
Senhor, eu preciso de Ti. E como nós precisamos do Senhor na nossa vida, né? No trabalho, quem sai de casa para trabalhar, como precisa do Senhor Jesus, acompanhe. Quem fica em casa também precisa da mão do Senhor acompanhando cada momento. É por isso que nós temos que buscar muito a presença do Senhor, para que Ele venha te abençoar no teu trabalho, que Ele venha abençoar a tua família, venha te dar saúde. Então busque o Senhor a cada momento da tua vida. Fica em espírito de oração. Você não precisa ficar só orando. Mas quando você lembra, pede: Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha filha, cuida do meu esposo, cuida dos meus netinhos. A gente precisa estar todo dia, todos os minutos, todas as horas na presença do Senhor, buscando. E no momento certo, Jesus vai nos abençoar, vai nos dar a bênção que nós buscamos. Amém. Meu trabalho, minha casa e a família, eu entrego tudo em suas mãos. Só Jesus é minha segurança, em seus braços eu tenho proteção. Senhor, eu preciso do teu amor. Senhor, eu preciso do teu perdão. Neste mundo de pecados me dirijo a ti. Senhor, eu preciso de ti. Aleluia! Se tu queres este amor verdadeiro, te entregues a Jesus, meu Senhor. Obedeça sempre os seus mandamentos e terás sempre o seu grande amor. Senhor, eu preciso do teu amor. Senhor, eu preciso do teu perdão. Neste mundo de pecados me dirijo a ti. Senhor, eu preciso de ti. eu preciso de Ti. Todos nós precisamos do Senhor. Amém? Glória a Deus. O próximo hino que nós vamos cantar tem o título Minha Esperança. Eu louvarei o Mestre que me deu a vida, que tem nos dado livramento nas horas difíceis que eu mais precisei. Ele é meu guia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós vamos mandar as nossas saudações aí aos nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem aí em seus lares. Então, nosso abraço à Viviane, que está nos assistindo, ao Erno e a Lori Ickert. Eu estou lendo de lado aqui, né? Vamos colocar aqui, acho que vai ficar um pouquinho melhor aqui. Então, um grande abraço lá para o Erno e a Lori Ickert, lá. A Marilise também, né? Então, ela escreveu aqui a Marilise, papai e mamãe escutando. Um abraço a todos vocês, né? Saudade já daquele povo maravilhoso. E também a Gessi Lavarda, nós assistindo lá no Mato Grosso. A Anitta Karsten também está nos assistindo, Deus abençoe. Isolde Weber, a Ilone Waldorf, Deus abençoe. São alguns que nós pegamos aqui. Mas também está conosco aqui o Reinaldo Hess, Deus abençoe, nosso irmão. Gedir de Almeida, também nos assistindo. A Mayra Stefanski, Deus abençoe. Isolde Weber, acho que já falei, né? Um grande abraço. Jaime Jair Juncker, Deus abençoe. Também nos assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. A Clarice Grunewald também assistindo aqui, Deus abençoe. Vamos ver aqui. Vamos ver a missionária, que daqui a pouco ela vai pegar mais a Gessi Link também nos assistindo, Deus abençoe. Um grande abraço então a todos os queridos e amados que nesta noite estão nos acompanhando. Nós vamos ser breves agora, já estamos com 21 horas, sempre quando vemos já está aí 9 horas. Nós parece que viciamos, né, nossa programação de rádio sempre era 1h30 e parece que está difícil da gente reduzir esse tempo para falar um pouco, conversar um pouco, mas vamos ser breves. Diz aqui a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, nos fala sobre os 10 mandamentos. E como sendo um dia da família, é bom nós lembrarmos algumas passagens aí, ou alguns mandamentos que Deus deixou para nós. Ele nos diz, então, falou Deus todas estas palavras dizendo. Falou Deus dizendo as palavras, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado que Deus falando. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Preste bem atenção, né? E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe.
e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Queridos e amados, só uma pequena lembrança. Da onde foi tirado mandamentos diferentes para nós na nossa vida espiritual? Quem outorgou, quem autorizou criar outros mandamentos além desses mandamentos que estão descritos aqui na palavra de Deus? Às vezes nós nos perguntamos, às vezes nós pregamos, e às vezes nós até falamos, mas não nos damos em conta de que o erro está exatamente nos líderes, nos pregadores, nos ensinadores da palavra de Deus. Lá em Gálatas, Paulo diz que alegro-me que tão depressa passasses para outro evangelho, que não é outro, mas um evangelho que é o evangelho da graça. E ele está dizendo, mas ele não é um outro evangelho, mas tem muitos que querem transtornar este evangelho. E aí nós vemos que sim, os próprios pastores, os líderes espirituais, eles estão transtornando o evangelho do Senhor. Aqui eu fiz uma leitura na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, não faz parte lá do evangelho, da Boa Nova. Mas enfim, que lá na Boa Nova, no evangelho, se ratifica os mandamentos de Deus, que é a lei moral. Aqui existe uma lei moral, se você vai ler em Deuteronômio, ela é igualzinha, não tem diferença. E todas as Bíblias que você lê, elas vão ter esse ensinamento a respeito dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus. E quem autorizou o homem a criar mandamentos diferentes? Já começa a transtornar ali, quando está escrito aqui, assim tem que ser. Mas não é sobre isso que eu vou pregar, não é sobre isso que eu quero meditar, porque o tempo eu já disse, eu quero pegar só alguns minutinhos, porque eu sei que você também tem seus afazeres, a irmã lá quer terminar a janta, outros já querem jantar, enfim, vamos se apurar um pouquinho aqui. Eu quero pegar 2 mandamentos aqui, primeiro, os 5 e os 6, não, são 3, na verdade. Os 5 e os 6 e também o 12. No 5 e no 6 diz assim: não te encurvarás, quer dizer, falando aqui das imagens, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, porque aqui fala em pais e filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu podia pegar, como muitos fazem, eu vou pegar a parte B do versículo, eu podia dizer assim, eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aborrecem no quê? Quer dizer, ele visita com maldade, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Aborrecem em quê? No quê? Em que sentido? Não obedecendo os mandamentos, transtornando a palavra de Deus, transtornando os mandamentos de Deus, desvirtuando a palavra de Deus. Então, quando acontece alguma maldade e nessa família não existe uma conversão, não existe uma quebra de uma corrente de maldição, essa geração ela vai se cumprir o que está escrito aqui. Eu visito os pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aborrecer ao Senhor é não obedecer seus mandamentos, é não dar atenção à palavra de Deus e querer desvirtuar a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala lá no Evangelho, querem transtornar a palavra de Deus, é exatamente isso. A gente já começa transtornando a palavra de Deus quando não se lê os mandamentos como eles foram ditados por Deus.
Agora inventaram de fazer eles mais curtinho, né? Então para decorar ali no catecismo, coisa assim, para ser mais rápido, mais ágil. Não. Os mandamentos de Deus está em Êxodo. Foi lá que Deus deu os mandamentos. Em Êxodo 20, você precisa ler do versículo 1 e vai, no mínimo, para você ter um entendimento, o mínimo de entendimento, até o versículo 20. Ou Deuteronômio de igual forma. Então veja bem, ele está chamando a atenção aqui, porque aqui, então falou Deus todas essas coisas. Foi Deus que falou. Não foi o pastor, não foi o padre, não foi o Buda, não foi ninguém. Foi Deus que falou. Ele deu esses mandamentos. Ele nos passou esses mandamentos. Ele passou para o seu servo Moisés, o profeta Moisés, e ele ficou encarregado de passar para o povo. E ele também passou para o povo. E essa é uma lei perpétua. Isso é a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Esses não podem ser quebrados. Eles precisam ser obedecidos. Amém? Então veja bem, se ele diz que se nós desobedecermos, se nós transgredirmos um desses mandamentos, ele visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Aborrecendo o quê? Aborrecendo, não cumprindo com aquilo que ele mandou que fizesse, que ele ensinou que fizesse. Mas daí, ele diz que faz misericórdia em milhares aos que amam e guardam os seus mandamentos. Então, se você, até aqui, quem sabe, não tenha obedecido os mandamentos de Deus, e você passar a obedecer os mandamentos, isso é uma conversão. Isso chama-se conversão a Jesus. Se converter a Deus. Hoje é Jesus. Naquela época seria Deus. Hoje, se converter a Jesus, porque Deus Pai, do passado, aqui do Antigo Testamento, ele outorgou ao seu Filho Jesus Cristo. Aqui Jesus não tinha vindo na terra ainda. Outorgou ao seu Filho Jesus, quando ele teve sua passagem pela terra, outorgou a ele o poder e a autoridade, assim na terra como no céu. Então nós precisamos nos converter a Jesus. Se nós começarmos a guardar os mandamentos de Deus, obedecermos os mandamentos de Deus, nós teremos a misericórdia de Deus em milhares de gerações. É um ponto interessante, ligado à família. Por quê? O que nós mais amamos na família? O marido ama a esposa ama o marido, mas aí vem os filhos, aí vem os netos, aí vem os bisnetos. Nós amamos a família. A família é tudo para nós. Então veja bem, se nós amamos a nossa família, nós temos que fazer com que essa família chegue ao conhecimento dos mandamentos de Deus, mas aos mandamentos verdadeiros de Deus. Repito, Êxodo 20. Lá em Êxodo, foi quando o povo estava atravessando o deserto, que Deus passou os mandamentos para Moisés. O que Deus pediu para Moisés que ele fizesse? Que ele guardasse, que ele cuidasse dos mandamentos. Ele falou para Moisés que ele guardasse, e Moisés, obediente, colocou na arca do concerto, guardou as tábuas do testemunho, que é os mandamentos de Deus. Então, se nós amamos nossos filhos, nós amamos os nossos netos, bisnetos, tataranetos, seja lá o que for, nossos pais, nós devemos fazer com que entendam os mandamentos de Deus. Nós poderíamos ficar meia hora aqui, mas eu já prometi que eu vou ser breve. Então não escape, fique aí, vamos escutar, vamos ouvir. Então, veja bem, ele não está exigindo muito de nós os mandamentos. Eu li todos eles, mas eu quero me aprofundar e aqui mencionar esses que têm ligação com a nossa família. Lá no versículo 12, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá.
É uma promessa de Deus. Deus não precisaria estar prometendo nada para ninguém. Deus é soberano, Deus é acima de tudo. Deus é acima de todos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisaria estar prometendo nada para ninguém, mas ele ainda faz isso. Ele conhece o mau coração que o ser humano às vezes tem. Ele te faz uma promessa, ele te dá um incentivo. Olha, eu vou ter um mandamento para ti aqui, ó. Tu honra o teu pai e a tua mãe, que teus dias na terra vão se prolongar. Aí nós muitas vezes nos perguntamos, e realmente estamos honrando pai e mãe? Claro, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Às vezes, os pais, já mesmo por não terem se convertido a Deus, eles por si próprios se afastam dos filhos e nem permitem que os filhos se aproximem. Aí você fez a tua parte, você está com as suas mãos limpas. Mas aqui o que eu mais me refiro é quando os filhos abandonam seus pais. Quando não obedecem a seus pais. Quando os filhos realmente acham que a carreira da vida deles, profissional, está acima dos pais. Eles estão redondamente enganados, porque se nós formos fazer um estudo minucioso da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, em momento algum, Deus disse que nós precisamos nos afastar, sair para longe dos nossos pais, para nós sermos prósperos e abençoados. Alguns até usam a questão lá do Antigo Testamento, sai do meio da tua parentela. É um outro caso, tem nada a ver com o que nos propõe o Evangelho nos dias de hoje. O Evangelho é para nós cuidarmos da nossa família, nós estarmos próximos, para vivermos em comunhão. Nós podemos ser abençoados, nós podemos ser prósperos em qualquer lugar onde nós residimos. Não é necessário nós mudarmos de estado, de país, para sermos abençoados. Não, porque aí nós colocamos o dinheiro, o capital, o status acima dos nossos familiares, acima dos nossos pais. Isso não é honrar o pai e a mãe. Muitos pensam que não, estão honrando o pai e a mãe porque visitam, porque ligam, porque fazem. Não. Você abandonou, se você saiu, você não está próximo. Se de uma hora para outra, de um momento para outro, seu pai, sua mãe precisa de você, você não está perto. Por quê? Você não está perto? Porque você deu prioridade ao dinheiro, ao capital, ao teu status. Não é ao seu pai e à sua mãe que você deu prioridade. Você deu prioridade àquilo que tu deseja para a tua vida. Isso chama-se concupiscência carnal. É difícil de entender? O pastor pegou pesado de novo, né? É difícil entender até que você pare e peça ao Espírito Santo para que te dê entendimento e sabedoria, e você vai começar a meditar e vai entender. Quando você se afasta dos seus pais, quando você vai para longe, quando você não tem mais esse amor afetivo com os seus pais, você já está desonrando seu pai, sua mãe. Eu sei que tem pais que apoiam, não, os filhos precisam procurar melhor. Eu vou dizer uma coisa, a melhor coisa que o pai pode aconselhar seu filho é buscar a Deus. Buscai a Deus, buscai ao reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa se ausentar, você não precisa abandonar, você não precisa deixar de estar próximo de seus pais para ter uma vida abençoada e próspera. Gostaria de falar muito sobre os 10 mandamentos, porque é aqui que começa o desvio da palavra de Deus. É nos 10 mandamentos que começa o transtornar da palavra de Deus que o apóstolo Paulo citou. Começa a perversão do Evangelho. Por quê? Porque é ali que está o embasamento de tudo. É nos 10 mandamentos. Por isso que Deus pediu a Moisés que guardasse as tábuas do testemunho dentro da arca. E Moisés guardou. E essa
A arca foi preservada por Josué e ela está preservada até os dias de hoje, e hoje ela está em nossas mãos, está descrita para um fácil entendimento. Não entende quem não quer, ou quem se apegou a uma doutrina, digamos, denominacional. Porque os 10 mandamentos que te ensino, que não estão de acordo com os 10 mandamentos da Bíblia Sagrada aqui, é um ensinamento errôneo que estão te ensinando. O ensinamento correto é o que está na Bíblia Sagrada. Porque alguém pegou e copiou aqui e fez um resumo e tirou o que interessava e o que não interessava deixou de lado. E o que aqui está é correto. Que Deus te abençoe. Feliz Dia da Família. Que Deus possa abençoar a tua família. Eu quero que Ele abençoe a minha família. Que sejamos prósperos. Com as nossas famílias, nesse dia de hoje, que se comemora o Dia da Família. Vou repetir, não é o Dia Internacional da Família. Mas vocês sabem que esses dias internacionais aí são criados com interesses, né? E claro que todo dia é Dia da Família, como também é Dia dos Pais, Dia das Mães. E vamos cuidar para não sermos iludidos com certas narrativas que são criadas por esse mundo. Vamos nos ater à palavra de Deus e vamos confiar na palavra de Deus. Nosso abraço para Iraci, para o Varni Voia, lá de Pratos, nos assistindo. Deus abençoe vocês. Aí, Iva Hirsch também nos assistindo. Deus abençoe. E dizer para vocês que hoje a gente... Lídia Souza também está nos assistindo. Deus abençoe. Deve ser lá de Horizontina, né, missionária? Grande abraço também. Dalira Krieger também, Deus abençoe. Então, dizer assim para os irmãos, nós hoje cantamos bastante, então tínhamos que diminuir na palavra, e eu não gosto de fazer uma meditação curta, porque o meu objetivo é estudo da palavra. E quanto mais estudo, mais eu quero estudar, mas eu preciso de tempo para, muitas vezes, fazer com que as pessoas entendam e que a gente possa transmitir de uma melhor forma possível a mensagem, mas com o estudo da palavra de Deus. Não simplesmente ler uma mensagem e entregar essa mensagem e deu. Não, nós precisamos estudar e dizer o que Deus quer falar com nós, o que Ele quis falar quando Ele foi escrito, e isso continua sendo válido para os dias de hoje, porque Deus não muda. Amém? Então, você pode nos assistir domingo, 19h30, direto da casa de Deus. Nós vamos estar ali louvando o Senhor com o grupo da igreja, ali o conjunto, e a partir de 19h30. E se você não puder assistir no domingo, nos assista na quarta-feira que vem. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, o Senhor Jesus nos acompanha. Amém? Me desculpem que eu não li o nome aqui, porque a gente se perde aqui, não passa os nomes, depois está difícil de procurar, né? Um grande abraço a todos. Graça e paz.